Chegamos um tempo em que muitos estão cativos, aleluia, fora e dentro da igreja também, aleluia. Existe muitos crentes cativos, aprisionados, aleluia, por algo que não consegue controlar. E eu gostaria de falar aleluia, louvado seja Deus, a primeira coisa: cativo pelos vícios, cativo pelos vícios, aleluia, cativos pelo vício, álcool, drogas, pornografias, jogos, redes sociais. O vício toma o controle e a pessoa se torna escrava. Quando o vício passa a controlar a sua vida, quando o vício passa a ter o domínio da sua mente, quando o vício passa, aleluia, a ter o domínio do seu subconsciente, quando você passa a ser dominado pelo vício, independente do vício, aleluia, quando você passa a ser dominado por ele, aleluia, você se torna escravo, você está cativo, você está preso por um vício que você não consegue controlar. E porque dentro da igreja tem muitas pessoas cativas, sendo escrava do vício? Tem, dentro da igreja existe muitas pessoas que estão cativo no vício da prostituição. Como assim, pastor? Crentes que são viciados em pornografia. O seu celular chega a dar nojo de tantos vídeos pornô que você acessa. Você passou a ser dominado, passou a ser cativo desse vício chamado pornografia. E como diz Salmos, um abismo chama o outro. Através do vício da pornografia que você está cativo, você não consegue ter o controle, você está sendo escravizado. Agora você passa a se viciar na masturbação, porque o que sustenta o vício da masturbação não é você ficar pensando numa nuvem, não é você pensar num sol, aleluia, ou pensar num jardim, um paraíso, aleluia, ou pensar numa maré alta na praia. O que sustenta, o que motiva a masturbação é o pecado de pornografia, seja ele através da internet, seja ele através da cobiça dos olhos, ou do pensamento que está sendo contaminado por algo que você está vendo. E esse vício é sustentado, seja pela internet, seja por canais fechados, seja em revistas, ou aquilo que você ler, que vai te estimular o sexo ilícito, que é a fornicação, o sexo praticado antes do casamento. Todo sexo que é feito antes do casamento, independente se é feito, aleluia, na cama com alguém, ou se é feito pela internet, se é feito em leitura ou desejos sexuais como cobiça, pensamentos, é chamado de fornicação. O sexo praticado antes do casamento. Então veja bem, presta bem atenção. Dentro da igreja existe milhares de crentes cativos do vício da pornografia. Eu recebo mensagens, pedidos de oração diariamente de muitas pessoas do Brasil, de Portugal, de outros países. Tem um rapaz que me manda mensagem dizendo: caí de novo, pastor, aleluia. Ele mora em outro país. Aí eu pergunto: no que? Caí de novo no mesmo pecado. A pornografia levou para a masturbação. Esse irmão só vive caindo. E algumas pessoas eu aconselho: só tem uma maneira de ser liberto, aleluia, de deixar de ser escravo da pornografia e da masturbação. O que? Aleluia, jogue o teu celular fora, joga a tua internet fora. Que é isso, pastor? Quer dizer que eu vou ter que viver como nos anos 80, nos anos 70? Irmão, Jesus falou assim, ó: se os teus olhos
é mal, arranca e joga fora. O que Jesus está dizendo para você meter uma faca no olho e arrancar? Não, ele não está falando literalmente dos olhos carnal, ele está dizendo para você arrancar dos seus olhos aquilo que te faz pecar. É para você arrancar dos seus olhos aquilo que te leva à queda. Uramando comandarai, Remanaia cantucou, Narahai Xandocomirai. Jesus falou: se a tua mão te condena, arranca e joga fora, porque é melhor entrar no céu com uma mão do que tendo duas e ir para o inferno. Jesus não está dizendo para mim pegar o machado e cortar minha mão. Jesus quer dizer para você arrancar da sua mão aquilo que você, aleluia, faz com a mão, que te faz pecar, que te faz transgredir, aquilo que tira a tua unção, aquilo que te afasta da comunhão, aleluia. Mas nesta noite eu quero proclamar liberdade àqueles que estão cativos nos vícios da prostituição. Quantos crentes estão cativos no vício? E hoje a prostituição cresceu de uma forma assustadora, porque quando eu era criança não havia internet em nossa casa. Quando eu era criança, você era criança, não havia celular de internet. Quando nós era criança não havia canais ou Google para você assistir porcaria. Louvado seja Deus, tudo era privado, tudo era, louvado seja Deus, não poderia passar nem certos canais de televisão cenas de sexo, porque era proibido para menores de idade, tinha que ser de madrugada, e mesmo assim não era qualquer canal. Mas hoje Jesus falou em Mateus 24, versículo 12: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Aleluia, a iniquidade cresceu tanto que a prostituição hoje está em todos os lugares. A prostituição está nas escolas, está nos outdoors de propaganda, de modas. A prostituição está no teu celular, está nas redes sociais, está na televisão, está na rua quando você anda. A prostituição está até mesmo dentro da igreja, aonde mulheres se vestem, aleluia, se vestem sem pudor, sem moderação, se veste na sensualidade, a lascívia. Sabe o que é lascívia? O desejo sexual já manifestado na sua falta de pudor, seja no vestir, no falar, gestos, atos também, aleluia, promovendo, despertando o desejo sexual em homens, dependendo da maneira que as mulheres se vestem, expondo o seu corpo, expondo a sua vergonha, a sua nudez. Então veja bem, existem pessoas que hoje estão viciados, são crentes, e muitos não têm coragem de confessar, muitos não se arrependem, estão cantando na igreja, estão pregando na igreja, estão falando em língua estranha, mas está vivendo no pecado de masturbação e no pecado do vício da pornografia, e não querem se arrepender, não querem buscar libertação. Esse culto de libertação é para você entender que existem áreas na sua vida que você precisa ser liberto, e talvez a fraqueza, talvez você tenha isso como fraqueza. Se é fraqueza, por que você está sustentando ela? Se é fraqueza, por que você alimenta ela?
Por que que você diga não à pornografia? Por que que você diga não às conversas imorais com pessoas da internet? Por que que você diga não, aleluia, à nudez da internet? Por que que você diga não à masturbação? Aleluia, porque esse vício vai controlar a sua vida. Esse vício vai te escravizar. Então você precisa buscar a sua libertação. Até porque, meu irmão, presta bem atenção, esses vícios não podem mais fazer parte da nossa vida. Por quê, pastor? 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. O que que passou? Os vícios se passaram. A vida de escravidão que você vivia no lesbianismo, no homossexualismo, na prostituição, na orgia, nas noitadas, nas casas de prostituição, se passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas se você é crente e nada se fez novo na sua vida, literalmente, como diz meu filho Neemias, tu é crente, até o diabo é. Tiago diz que até os demônios crê e estremece diante da presença de Deus. Agora, ser regenerado, ser convertido, ser nova criatura, ter uma convenção verdadeira e genuína, é o que você está precisando. Pastor, o que que eu faço para me libertar do vício da pornografia, da masturbação? Se converter, meu irmão, aleluia, se converter de verdade. E o que é convenção? Abandonar o pecado. Isaías 55 versículo 7: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Oh glória, levanta a mão para o céu. Tem muita gente que não consegue ser liberto porque alimenta. Tem muita gente que está cativo ao vício, e a prostituição é uma das coisas, talvez seja a primeira, que vai levar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas para o inferno. Vai levar milhões e milhões de pessoas para o inferno. 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, por favor. Oh, glória a Deus. Como, pastor? Como largar esse vício? Amém. Capítulo 4. Amém. Versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Versículo 7 agora. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Aleluia. Glória a Deus, Santo Deus poderoso. Em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, você vai ver os que praticam a prostituição, a fornicação não herdará o céu. Em Apocalipse a Bíblia diz: os que se prostituem não herdará o céu. Em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 19, a Bíblia diz que os que praticam tais coisas, as obras da carne, não herdará o reino do céu. Então veja bem, você corre o risco de perder a sua salvação. Pastor, mas eu estou na igreja, eu vou perder minha salvação? Estar na igreja praticando abominações, praticando fornicação, vício, masturbação, pornografia, relações sexuais ilícitas,
homossexualidade, lesbianismo, adultério, o sexo praticado entre namoros. Como assim namoros? Não pode fazer sexo quando o casal está namorando? Só se for casado. Só se for o quê? Casado. Só se for o quê? Casado. Uma vez só. Opa, fala de novo que eu gostei. Uma vez só, 1 Coríntios 7, 39. Mais alto, rapaz. 1 Coríntios 7, 39. Aí, ó. Obrigado. Como se libertar? Converter. Abandonar. Se afastar. Larga isso. Sai fora das redes sociais. Se for preciso, volte à moda antiga. Compre um celular só para fazer ligação. Entre em jejum. Entre em oração. Queima a sua carne no jejum. Vai para o jejum. Fica sem comer, fica sem beber. E toda vez que você orar, você fala: Jesus, queima minha carne. Tira de mim a prostituição. Tira da minha mente. Tira do meu coração. Santo Deus. Oh Deus, maravilhoso. Cativos nas drogas. Quantos crentes que ainda tomam cervejinha escondido?